A situação é o seguinte, duas influencers, né? E quando se juntam, um influencer com o outro, eles não se bicam, gente. É igual dois ativos, é briga de espadas, tá? Influencer criador de conteúdo muito junto da briga. E não foi diferente. Só que o motivo dessa briga é um pouco inusitado, porque essa briga, ela foi ocasionada por... Como que eu entro nesse detalhe? É por porqueira, né? Por nojo, assim, por coisa asquerosa mesmo, tá? As duas pessoas envolvidas são a K.Pérez e a @Barbitures. Esse é o arroba delas, tá? Primeiro a gente vai ouvir o lado da K. Pérez. O que aconteceu entre mim e a Barbite? Agora é 1h da manhã, eu tô um pouquinho ansiosa, então eu já vou aproveitar e vou fazer esse vídeo. Até porque é de madrugada, acho que vai ter menos pessoas que vão ver. É um assunto que eu tenho evitado, mas como eu voltei pro TikTok, tá... Não é assim, amor. Poucas pessoas vão ver, aí eu vou lá e eu faço uma pauta. Aí não tem horário que você posta, a gente vai atrás, né? Olha meu bíceps, tem nada. Vocês perguntam muito, sempre perguntam aqui, lá na outra rede. Gente, eu nunca fui uma pessoa de polêmica, de briga, de sei lá o que. Vocês nunca devem ter visto meu nome em nada. Eu gosto de trazer pra vocês aqui humor, alegria, informação. E essa é uma pergunta que eu tenho ignorado faz mais ou menos... Deve fazer mais ou menos uns 6 meses que a gente parou de morar junta. Já vou adiantar pra vocês aqui que eu não vou dar detalhes da nossa briga. Como eu acabei de falar, não sou uma pessoa das polêmicas, então eu não vou atacá-la. Ai, molhei tudo, mas eu precisava falar. Mas a Barbite vai, se prepara que ela vai dar igual o Rodrigo apresentador, meu close de detalhes. Minhas coisas aqui, fotos, vídeos, prints e tudo mais, mas é só pra minha defesa. Mas eu não vou expor isso pra internet, sem motivo. Basicamente, a gente tinha uma amizade de muitos anos, eu considerava a Bárbara uma irmã. Eu coloquei ela dentro da minha casa, dentro da minha família, né? Apresentei ela pra minha avó, pra minha mãe. Enfim, tudo que vocês já devem saber. A gente passava Natal junto, Ano Novo junto, Dia das Mães junto, Dia dos Pais junto, todas as datas comemorativas. Eu literalmente coloquei ela dentro da minha família e coloquei como se ela fosse minha irmã. As coisas começaram a mudar um pouquinho quando a gente começou a morar junta. A convivência realmente é muito complicada, né? Pessoas diferentes, eu sou mais velha que ela. Mas as coisas pioraram bastante nos últimos meses de convivência que a gente teve, né? Gente, eu faço esse vídeo, eu acho que é a primeira vez que vocês estão me vendo séria de verdade aqui, porque não é um vídeo feliz, cara. Não é um vídeo que eu gosto, que eu tô gostando de fazer, que eu acho feliz, mas somos pessoas públicas, eu entendo a curiosidade de vocês. Sem dar muitos detalhes, eu me senti muito desrespeitada em vários momentos, muito invalidada, muito desvalorizada. Eu ouvi coisas que eu não mereci. A gente parece um pouco, né? A gente parece bastante parando pra... A gente não tem um rosto próximo? Não sei explicar. A gente tem umas semelhanças, assim. Não sei dizer, porque acho que é o tom do cabelo. Na minha concepção, eu não merecia ouvir, eu não merecia alguns substantivos que ela dirigiu a mim. Miguel adjetivo. Eu aguentei desrespeitos por muito tempo, sem falar nada, até o dia que eu surtei. E aí foi quando tudo começou a desandar totalmente, porque enquanto eu aguentava, ainda dava pra manter alguma coisa, mas eu fui desrespeitada por muitas vezes, e aí eu peguei e cansei, e comecei a tratá-la da mesma forma que ela estava me tratando. E ao longo disso eu vi uma pessoa que eu não conhecia. É uma pessoa que eu não conhecia, uma pessoa que eu não aprecio, uma pessoa que eu não admiro, que eu não quero próxima, não quero ter perto de mim. E me sinto muito decepcionada e muito triste. E eu só falo isso porque a gente só se decepciona com pessoas que a gente gosta muito. Não tava tudo bem, não foi do nada, gente, foi uma coisa que... Pra gente se decepcionar com alguém, a gente tem que ter criado alguma expectativa, né? Que tava acontecendo já fazia muito tempo, mas eu evitava de falar, evitava de mostrar. Eu não fui nem no final da Corrida das Blogueiras assisti-la, né? Eu ia, tava tudo certo, mas a gente teve uma super discussão. E eu disse que eu não considerava mais ela minha amiga e, portanto, não fazia sentido que eu fosse na final da Corrida das Blogueiras. Mas basicamente é isso, é a primeira e última vez que vocês vão me ver falando sobre isso. Eu só tô falando sobre isso porque vocês estão perguntando muito mesmo. Como eu falei, não vou dar detalhes da briga, tem muitas coisas aqui que eu não vou expor. Eu tenho pra me defender, né? Caso, sei lá, surge algum boato de alguma coisa, eu tenho tudo aqui que eu preciso pra me defender. E não é que ela precisou ontem, pra quem não sabe, eu sigo a Barbite, né? Ela veio no meu Open e tudo mais, e eu tava no meu Stories tranquilo quando eu me deparo com esse Stories dela. Vou falar com vocês. Eu acho que vocês sabem que eu briguei com a pessoa que morava comigo, né? Antes de eu vir morar aqui pra São Paulo.
E eu nunca falei sobre isso porque a pessoa tem uma pasta de fotos com coisas, tipo, minha mesa suja, caixinha de areia dos gatos sujas, ralo de pia com comida. Aqui já começou a ficar esquisito. Tipo, tá, mas por que essa pessoa tem essas fotos suas? Tipo, tá. Só tem várias fotos que ela tirou enquanto eu morava com ela, de coisas que eu deveria ter limpado, que era minha obrigação ter limpado, que eu não. E assim, não é porque a Barbite é uma pessoa próxima a mim, inclusive tava aqui no meu open house. Ah, Barbite, eu vi que você ficou em cima da minha mesa de sinuca. Isso não se faz, tá? Com a sinuca dos outros. Porque arranhou a minha sinuca. Era pra eu ter mandado a conta dessa sinuca pra arrumar pra você, tá? Enfim, não vou entrar em detalhes. Não é por isso que eu vou ficar do lado dela, tá? Inclusive, já vou adiantando. Não tô do lado da Barbite nesse caso aqui não, tá? Isso que eu deveria ter feito. E ela fica meio que me ameaçando. Tipo, se você falar, se você falar alguma coisa que eu acho errado, eu vou vir na internet, eu vou expor essas fotos e você vai sair como a suja, a porca, a suja imunda, lixo e que era horrível morar com você porque você não conseguia arrumar a casa. Sendo que todos os amigos dessa pessoa sabem que ela tinha um problema com limpeza. Todo mundo. Não adianta falar. Quando a gente tava nos fins do rolê limpando a casa meia-noite, era pra ela não ficar brava. E vocês sabiam disso, hein? Pelo que eu entendi, é uma pessoa que tem mania de limpeza, isso de acordo com a Barbite, contra uma pessoa relaxada. Desculpa, Barbite, relaxada. Se a pessoa chegou a ponto de ter foto de caixa de areia suja... Gente, uma coisa, a sua casa tá suja. A sua parte, sua cama tá podre. Tudo bem, é você. Mas a caixa de areia dos gato, aí já é outra questão. Se a pessoa chegou a esse ponto, é porque alguma coisa tinha de errado. Você não concorda comigo? Vamos lá. Que ontem calhou de eu assistir uma live dessa pessoa falando mais coisas sobre mim novamente, mesmo eu não falando nada sobre ela, tentando deixar e cair no ostracismo total. Ela vem novamente falar que eu comia na casa da mãe dela, que a mãe dela lavava minhas coisas, tudo isso enquanto a gente era amiga, enquanto eu tratava ela da melhor forma possível. E realmente, depois que eu saí do Cuida das Blogueiras, eu me afastei dessa pessoa. Por quê? Porque eu conheci novas pessoas. E aquela pessoa, eu parei de ter interesse nela. Sabe quando você para de ter interesse nela? Tipo assim, você não quer mais sair com essa pessoa, você não quer mais trocar com essa pessoa, você não quer mais ouvir os desabafos dessa pessoa. Simplesmente cansou porque você tá, sei lá, há 3 anos vendo ela ter os mesmos comportamentos repetitivos sobre as mesmas coisas e voltando com ex, com as mesmas ex, e contando as mesmas histórias polêmicas pra pessoas novas que você já ouviu pra diversas vezes. Então, assim, não foi que subiu na minha cabeça, foi que eu cansei. E aí você pegou e cagou na porta do quarto dela. Não entendi a linha cronológica. Que eu cansei, que eu não queria mais, que eu encontrei novas pessoas, fiz novos amigos. E pra mim é muito óbvio, muito claro que essa pessoa ela está tentando promover um ódio contra mim. Falando, tantas vezes que ela já foi cancelada e eu fiquei do lado dela. Sendo que todas as vezes, a maioria das vezes que eu fui cancelada foi injustamente. E essa pessoa entendia o meu ponto e por isso ela ficava do meu lado. Eu acho que são situações muito distintas. Eu não acho certo você ficar remoendo coisas do passado em live e fazendo conteúdo pra sempre sobre uma pessoa do seu passado. Uma coisa aconteceu e tal, vou expor aqui e tal, beleza? Vida que segue. Outra coisa é você ficar continuando nesse assunto, o mesmo disco pra sempre. Isso realmente não dá. Mas também, comida no ralo, também não dá. Porque, tanta coisa que eu ouvi. Ju WSC, explica, mas não justifica, exatamente. Também nunca, de alguma forma, um cancelamento meu atrapalhou a vida e a carreira dela, jamais. Mas é isso, né? Agora eu sou a pessoa que sujou, usou esses baldões e saí fora, sendo que todas as gentilezas eram pagas. Eu pagava às vezes pra me trazer pra São Paulo, eu pagava pra lavarem as minhas roupas, eu pagava pra fazerem almoço pra mim comer, eu tinha que pagar. Amiga, mas é um mínimo. Desculpa. Se tem alguém prestando um serviço pra vocês, tem uma pessoa fazendo algo a mais do que era pra ser feito, a gente tem que pagar. Imagina, a menina que limpa aqui em casa, inclusive a Diva não veio hoje, tá fazendo a matrícula da filha dela na escola. Imagina se ela vem, limpa a minha casa e eu falo: muito obrigada, amor, você fica com Deus, tá bom? Que Deus lhe pague, que fique tudo certo na sua vida. Agradecida, tá? E já pode ir, tem nada mais não. Pix? Hoje só gratidão. Hoje só luz. Cheque? Não. Cartão também não. Não tem nota também. Hoje só lei da atração, tá? Obrigado. Era a pessoa fazia porque ela queria, mas eu também tinha que pagar a mistura que eu tava almoçando. Óbvio! Mas é óbvio!
Gente, como assim? Gente, como assim? Ela comprou a comida e ela quer que eu pague a comida, a mistura. Não entendi. Mulher, não tô entendendo. De verdade mesmo, a bicho, não tô entendendo. Eu também tinha que pagar o shampoo, sabão em pó e o amaciante que iam lavar minhas roupas. Sim, tem. Você acredita que no mercado a gente não consegue pegar de graça isso? Até tem como, mas é que dá ruim, né? Chama furto. Não pode. Pode não, hein? Aí é crime. E aí vem, eu sou ingrata, faziam tudo por mim e eu... E aí é isso, né? A pessoa fica jogando a família dela contra mim, sendo que eu sei que a família dela gosta de mim. Porque a tia dela, que a gente morava na casa da tia dela, comenta meus vídeos aqui. Comenta meus vídeos, sempre tá falando que eu tô linda. A prima dela também sempre tá aqui curtindo meus stories. Então eu acho muito bizarro a pessoa ter criado essa imagem de mim só porque eu não queria mais ela na minha vida. E tipo, a pessoa tem que aceitar, não queria mais a minha vida. De fato, depois do corrida, eu tive a chance de conhecer pessoas que têm muita coisa a ver comigo e que estão caminhando e trilhando o mesmo caminho. O Leone, o Wilson, são pessoas que eu tenho muito mais a ver hoje em dia. E sim, eu acabei escolhendo ficar com eles. E desde quando eu morava lá, ela já percebia isso. Ela já ficava com ciúmes, falando, agora tem amigos novos, esqueceu. Tipo, Mona, às vezes tem que aceitar que tu ficou chata. Que ninguém aguenta mais. Amiga é chata, mas é limpinha, né? Pelo menos deixava a casa sem rato nem nada. Será que ela ficou de fato chata? É uma pergunta séria. Será que ela era chata mesmo? Ou você não tinha maturidade suficiente pra lidar com as cobranças de se viver numa casa minimamente aceitável? Assim, às vezes a gente acha que pessoas mais velhas são chatas. E isso acontece em várias dinâmicas, tá? Com relacionamento, com amigos, com parentes. Porque aquela pessoa fica cobrando a gente de fazer coisas que a gente não gostaria de fazer. E que são coisas que são chatas mesmo de fazer. Ninguém quer parar o dia todo pra ficar, sei lá, limpando o box. Mas a gente tem que fazer essas coisas, senão a nossa casa vira um ninho. E às vezes, quando essas pessoas tentam cobrar a gente e a gente não responde, quando a gente não tem uma resposta positiva a esse questionamento da pessoa, de tipo assim, poxa, vai lá lavar, poxa, vai lá fazer a sua obrigação. Às vezes a gente começa a achar a pessoa uma chata, quando na verdade ela só tá tendo o mínimo de responsabilidade que a gente não teve. Eu sei porque quando eu era adolescente, eu também achava minha mãe uma chata. Nossa, como assim minha mãe tá pedindo pra eu lavar roupa? Porre! Que saco! Mas hoje em dia eu sou adulto o suficiente pra entender que ela tava fazendo o que era pra ser feito, sabe? Ela tava me estimulando a fazer as funções da casa, que era o mínimo que eu poderia fazer. Mínimo. O New Detox nos stories e nada mais. Hello. E outra coisa que eu vou falar pra vocês, eu tenho 22 anos, a pessoa que eu tava morando, ela vai fazer 30. O Wilson também é muito mais velho que eu, que ele vai fazer 30 também. Eu tenho 22, gente. Entra na casa de qualquer pessoa que mora sozinha com 22 anos, que não vai ser lindo, não vai ser tudo arrumado. Fale por você! Amor, a minha casa é assiadíssima! Minhas coisas são limpíssimas! E eu também tenho sua idade, um pouco menos. Não, Danina, não. Você é porca, mas você é sozinha. Ainda quer botar a culpa em mim? Não. Calma aí. E aqui em casa ainda é muito pior, porque eu estou em obra. Só quem já viveu dentro de uma casa sendo reformada, com quebração de coisa, quebração de cômodo, quebra piso, troca piso, quebra coisa na parede pra mudar as coisas de lugar, sabe o pandemônio que a casa vira. Gente, você não consegue manter a casa, assim, um dia sem limpar. Todo santo dia tem que ser limpo, porque senão a poeira começa a acumular e às vezes você acha que o ambiente tá limpo, só que aí você vai ver, você passa o dedo, tá grosso de poeira. Você não viu, óbvio. É difícil você manter a casa limpa, principalmente na minha situação, mas eu nunca deixei a casa ficar nojenta em momento nenhum depois que eu comprei, antes que eu comprei no apartamento, na minha casa em Anápolis. Sujeira acumulada mandou R$10. Alguém me tira desse buraco, eu não aguento mais. Entendeu? Sabe, isso era uma cobrança de mãe. Eu tava me sentindo já morando com a minha mãe, porque eu não... Como assim? Você tá cobrando que eu limpe a casa que eu moro com você? Como assim? Não entendi. Podia deixar, às vezes, a louça suja 24 horas depois do corrida, que antes do... Oi? Quanto tempo? Eu não podia deixar, às vezes, a louça suja 24 horas depois do corrida, que antes... Colega,
24 horas é larva, tá? Sabe aqueles bichinhos que parece arroz? Não é arroz. Fora que 24 horas depois, a comida ela começa a secar. Então, a panela que você levaria, sei lá, 5 minutos, 3 minutos pra lavar no máximo, você vai levar 15. Porque ela vai ficar muito mais dura de sujeira. Você vai ter que colocar a água dentro, esperar ela amolecer pra daí sim você conseguir limpar, porque ela começa a encrostar. Do corrida, de fato, ela deixava. Ficava uns 2 dias a louça na pia, eu ia lá e lavava. Nossa, não, 2 dias não. 2 dias não. 2 dias não tem como. Gente, 2 dias a comida começa a feder. 2 dias, isso assim, a comida começou a... É realmente uma situação deplorável. É nível acumuladores. 2 dias não dá. 2 dias? 2 dias? Barbite, 2 dias não dá, não. 2 dias é porqueira mesmo. É nível Peppa Pig, Gustavo Scatti. Mas depois que eu voltei do corrida, nem a louça podia mais ficar ali 12 horas suja que a pessoa vinha. Óbvio que não, gente. É óbvio. Se você pega e arruma a coisa na hora que ela foi feita, ela vai ser muito mais fácil de ser resolvida. Porque se em vez de você pegar, chegou em casa, em vez de eu deixar o sapato aqui, eu vou já colocar no lugar certo, porque depois eu não vou ter que pegar um dia inteiro pra organizar 14 pares de sapato que estão jogados pela casa. Porque eu já reservei um tempo pequeno do meu dia pra colocar a coisa já no lugar. Isso é insalubre. Me espanta ela falar isso abertamente pra internet. Eu também tô um pouco espantado, Barbie, porque eu não imaginava que era desse tipo. Tipo, eu acho que ela fala com uma naturalidade meio forte, né? Tipo, eu não considero isso uma coisa normal. Vocês consideram? Porque assim, pelo menos na forma que eu fui criado, como que eu fazia? Chegava num determinado dia da semana, principalmente depois de mais velho, né? Na minha adolescência, que eu pegava, né, um dia inteiro e toda a parte de cima da casa acabou ficando pra mim, porque minha mãe tava dormindo com a minha avó no quarto de baixo e o quarto que era dos meus pais acabou virando meu estúdio. E aí eu pegava esse dia pra jogar água no chão todo, eu saía esfregando os 2 quartos, lavava o banheiro de cima a baixo, esfregava a pia, esfregava o vaso com bucha. Isso tipo assim, uma vez por semana, fazia uma faxina tremenda, fora a escada também que lavava tudo. Então tipo assim, eu nunca fui acostumado a deixar a casa muito tempo sem fazer aquela limpeza pesada, assim. Pra mim não é nada normal. Pra mim nunca foi normal deixar a louça 24 horas na pia marinando, juntando mosquito. Questão no WhatsApp, foto da sujeira. Ai, porque eu tô cansada, eu tenho que ajoelhar limpando o chão, minhas costas, meus não sei o que, Gente, ela tá piorando. Quanto mais ela fala, pior fica. Gente, tudo isso foi me cansando. Tudo isso. E você acha que ela não tava cansada não de aguentar suas porquices, Barbite? É óbvio que ela tava cansada de lavar a sua sujeira. Óbvio. Gente, é um auto exposed. Não precisou nem da outra mona falar. Ela mesma tá se queimando. Chegou um momento que eu simplesmente falei, não quero mais saber, não me... E eu acho que é o certo também, porque assim, esse tipo de atitude é uma atitude que vai muito além de comportamentos do dia a dia, sabe? Afeta muito a convivência. Eu sou uma pessoa que eu não funciono no meio da bagunça. Quando a casa começa a ficar muito caótica, o meu cérebro também fica muito caótico e eu não sei pra onde que eu vou. Eu fico parecendo uma barata tonta. Então, pra mim, a organização, ela vai muito além do sentido de estar com a casa bonita por estética. Pra mim, é parte do meu processo cerebral de organização e de trabalho ter uma casa organizada. A casa, pra mim, reflete meu estado mental. Às vezes a casa tá extremamente bagunçada porque eu também tô bagunçado internamente. E a partir do momento que eu pego, arrumo a casa, deixo a casa bonitinha, certinha, do jeito que deveria ser, todo dia com a penteadeira arrumada principalmente e tal, eu volto a funcionar. Eu volto a conseguir trabalhar. Pode ser que você não é muito assim, Barbite, pelo que a gente percebe, mas a casa deveria ser. E quando é assim, gente, não tem o que fazer. Tem que ir pra cada um do seu lado. Importo mais, olha, pelo amor, não me manda mais mensagem. Era só eu sair de casa que era um textão no WhatsApp pra me deixar ansiosa na rua. Cansei. Talvez a pessoa poste, né, essas fotos que eu tô falando, porque de fato eu não sou uma pessoa muito organizada. Eu e o Wilson, a gente se entende muito com isso, porque ele também não é. Agora até o amigo saiu de escateiro também, meu Deus. Tô brincando. Pelo amor de Deus, gente, é brincadeira. Então a gente chega um dia que a gente fala, é hora de limpar tudo aqui, né, minha amiga? Só que com a outra pessoa não era assim, a gente não conseguia se entender e ela começou a me expor mesmo, de tirar foto dessas bagunças. E talvez vocês assistam essas bagunças, vejam, né? Porque agora eu tô falando, pela primeira vez sobre isso eu tô falando, que eu saí de lá porque ela ficou uma chata, porque eu não aguentava mais, porque eu não queria mais conversar, porque eu não queria mais olhar na cara, porque eu realmente tava assim,
sendo piada. Realmente, essa pessoa me ajudou muito nessa vida. Mas essa pessoa me ajudou com tempo e espaço, porque nunca foi me dado R$1, tá bom? Tudo eu sempre tive que pagar tudo. Mas assim, desculpa, Barbite, você queria mais o quê? A pessoa já cedeu a casa pra você, a pessoa já fazia as coisas por você. O mínimo que a gente faz numa situação dessa, gente, é pagar pelas coisas que a gente usa. Desculpa, mas acho muita falta de noção você ainda querer que a pessoa tenha feito coisas de graça pra você. Você pagar é o mínimo que se faz. Pelo amor de Deus. Acho bizarro. Tipo, a pessoa foi grata na hora e agora ela fica jogando na minha cara. Ai, porque quando você tinha 16 anos e o seu padrasto ameaçava te bater, eu ficava com dó e te deixei uma semana na minha casa. Como assim você não é grata pro resto da vida? Como assim? Me explica. Mas aí também eu já faço advogado do diabo, porque eu não acho certo também você ficar jogando pra sempre na cara da pessoa as coisas que você fez pra ela no passado. Acho que chega um ponto que, bom senso, né? Aconteceu, agora cada um segue pro seu canto, vida que segue, e é isso. Ah, meu amor, olha, às vezes é bom de ter afastado, né? Porque só quando a gente briga com a pessoa que a gente vê como ela é de verdade. E assim, eu fiquei com muito medo de vir morar com o Wilson depois que eu saí de Atibaia com uma experiência dessa. Fiquei realmente com muito medo de passar por isso de novo, porque foi muito estressante, gente. É muito chato brigar com uma pessoa que mora com você, que você divide ambiente, sabe? É realmente muito chato. Tudo isso me fez muito mal. Eu estava muito mal. No dia do meu aniversário, essa pessoa fez questão de, faltando 15 minutos pra dar meia-noite, no dia 24 de abril, que eu faço dia 25, essa pessoa me mandou um textão acabando comigo, estando no quarto a 100 metros de mim. Enfim. Depois eu fui pra Chapecó, passei meu aniversário lá em Chapecó no dia seguinte com o Wilson. E de noite tinha o quê? Uma mensagem da pessoa me dando feliz aniversário, independente de onde eu estava. Então assim, era uma relação abusiva e tóxica pra caralho, sim. Porque ela me mentia um monte de pedra, depois abaixava a guarda pra eu pedir desculpa. Só que dessa vez eu não pedi. E eu nunca vou pedir. Gente, que nojo. Gente, desculpa, mas não dá não. Não é qualquer baguncinha não, gente. Está podre. Está podre. A bancada com isqueiro, com pó, com papel e ao mesmo tempo roupa, coisa de miojo, panela, pó por toda a parte do computador, as coisas todas jogadas no PC. Gente, desculpa, eu não consigo achar isso aqui normal. Não é um ambiente que eu jamais gostaria de fazer parte. Maluca, eu espero que você saiba que fazendo mal a mim, você faz mal a toda a minha família. Não te ofendi, não te xinguei, porém cansei de ignorar as perguntas. Nem sequer dei detalhes do que rolou, das vezes que me chamou de doente, faltou com respeito. Essa é a gratidão que você tem. Tem um textão aqui. Vocês podem ter certeza que, pra mim, é muito ruim expor isso. A pessoa realmente me deu muito suporte emocional pra que eu consiga me desenvolver e eu me desenvolvi. Com ela, comecei a fazer faculdade, comprei meu carro e continuei minha carreira. Fiquei independente a ponto de escolher onde eu iria, quais companhias eu teria e sobre o que eu queria falar. Eu deixei o ninho e a pessoa tentou me puxar de volta muitas vezes. Primeiro com coisas emocionais e depois mudou a chave e começou a ser uma péssima companhia para se morar junto. Agora sou cobrada por todos os favores que me foram feitos por livre e espontânea vontade. Momentos que ali foram pagos com gratidão e amizade e hoje são lembrados como munição de vezes que me ajudou e anos depois eu fui ingrata. Porque perdi o interesse pela pessoa e por o que ela cultivava. Eu tenho respeito a ela e a família que me acolheram, mas perco um pouco toda vez que isso é jogado na minha cara. Onde eu estou, eu não posso levar ninguém comigo. Eu já sabia que não ia trazer ela para essa nova fase da minha vida porque ela não se encaixa. Se ela acha que me ajudava, ela não vê o que meus amigos fazem hoje por mim, me tratando igual uma princesa em dias que tenho coisas importantes para fazer na minha carreira. Eu sou e fui grata, mas eu fui naquele momento. Agora eu tenho lembrança de tudo o que eu sentia esses anos e era puro e verdadeiro e acabou. Mas sabiam que eu sempre era a amiga que topava tudo, que dividia tudo e até bancava em experiências quando os outros estavam sem dinheiro. Talvez tudo isso seja porque ela ainda tá chateada e não superou ainda. Mas eu, Bárbara Alves, sei que tudo o que vivi, até não querer mais, foi verdadeiro. Todas as experiências vividas estão guardadas comigo e agora com um borrão escuro. Eu não te devo desculpas e nem nada. Vamos fazer uma coisa que eu pensei que eu nunca ia fazer aqui? Um exposed.
Eu morei com uma pessoa e foi horrível, e eu cheguei a falar um pouco sobre essa situação aqui de forma muito respeitosa, sem citar as coisas que aconteceram, apenas falando que nós nos desrespeitamos. Desculpa se eu gaguejar, tá, gente? Eu tô um pouco nervosa. A primeira coisa que essa pessoa fez, quando eu fiz o meu pronunciamento respeitosamente, sem dirigir uma ofensa, foi ir ao Twitter, que eu nem tenho Twitter, para me chamar de louca e me ameaçar de processo. Deixa eu ver se isso aqui condiz. Pelo menos aqui eu não tô vendo nada, mas pode ser que tenha sido apagado, tá? O que eu acho interessante da ameaça de processo, que ela fala que ela é tão grata, nossa, eu sou muito grata, é que no processo envolveria a mim e toda a minha família que fez tudo que fez por ela. Então hoje eu vim trazer pra vocês o meu lado inteiro da história, que eu não ia falar nada, mas já que ela abriu uns stories, vários, pra poder falar que eu era louca de limpeza, que todo mundo sabia, que eu era chata, que eu era insuportável, que ela não queria estar perto de mim, eu vou expor pra vocês o meu lado. Primeiro de tudo, gente, não, eu não sou louca por limpeza, mas eu gosto de morar num ambiente minimamente limpo, né? Eu não cobrava de lavar louça todos os dias, só que assim, se eu não cobrasse, se eu não falasse nada, porque ela falava, ela falava toda hora. Se eu não falasse nada, acontecia isso aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Gente, essa aqui era Ai, que nojo, 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 que nojo. Ai, que nojo, 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 que nojo. Ai, eu vou ter infarto. Pia da cozinha, e se vocês repararem, tem uma larva andando na pia da cozinha onde a gente cozinhava e comia. Aí eu quero que vocês me respondam. Larvas dentro da pia, é normal? Não, não é normal, não é normal nem um pouco. Eu tenho 22 anos, as casas são assim. A sua casa, você tem 22 anos, a sua casa é assim? A sua casa... Não, não é, a minha casa é limpa! A casa da larva dentro da pia que você come? E outra pergunta importante, a larva dá de um dia pro outro? A larva vai dar de uma louça que ficou um dia ali na... Não, eu também concordo com ela. Larva é de dias. 2, 3 dias. E da larva? Ai, mas ela era muito chata e não podia fazer nada. Ai, meu Deus, vou mostrar outro vídeo pra vocês. Gente, todas as tarefas de casa eu fazia sozinha. Então eu vou mostrar pra vocês agora um vídeo de quando eu limpei a cozinha e no dia seguinte eu acordei pra tomar meu café da manhã. Tinha literalmente um bife na pia. Várias moscas voando, tudo sujo. E, gente, eu tinha acabado de limpar no dia anterior. Aí você acorda, tem um bife na pia, um monte de mosca voando, comida dentro do ralo. E tínhamos gatinhos, né? Que eles poderiam comer, ingerir esse alimento e passar mal, o que acontecia direto. Direto eu limpava vômito dos nossos gatos pela casa. Meu Deus do céu. Eu acho que nessa situação, o pior é o animal, gente. Você colocar um animal que não tem culpa nenhuma dessa situação num bagulho desse. A pessoa tem livre-arbítrio, ela faz o que ela quiser. Se ela quiser morar dentro do lixão da mãe Lucinda, dentro do lixão da Vanessa Wolff, ela mora. Você colocar um animal irracional nessa situação, gente, não. Sabe, não. Só não. Agora eu quero que vocês respondam. Eu sou louca da limpeza ou isso também incomodaria vocês? Fica aí um questionamento. Gente, esse aqui é um vídeo do nosso estúdio, que era pra nós usarmos juntas. Olha a situação que está o estúdio. Inclusive, ela pegou um banco da mesa comum, onde todos os... e colocou lá no estúdio. Ela tirou da nossa mesa, colocou lá e deixou lá. Gente, eu trabalho na internet há 6 anos, mais ou menos, acho que tá 7 anos. E eu nunca me envolvi em nenhuma polêmica. Eu estou me envolvendo nessa polêmica porque eu fui citada e eu já avisei pra essa pessoa que se ela me citasse, eu ia mostrar meu lado da história. Então, já que ela me chamou de louca, louca de limpeza, nós nos mudamos e passaram mais ou menos 5 meses e caixas e coisas dessa pessoa estavam jogadas pela casa. Até que um dia, como eu era responsável por toda a limpeza, porque se eu não limpasse, ninguém limpava, eu peguei as caixas, peguei caixa. Ai, gente, desculpa, mas isso é tão cansativo. Eu nunca passei por uma situação dessas, mas um amigo meu muito próximo, eu não vou falar quem é, mas tipo assim, literalmente, um dos meus melhores amigos aqui de São Paulo, ele já morou com uma pessoa que não se importava assim tanto com limpeza e era extremamente cansativo só ouvir as histórias dele, sabe? De tipo assim, cobranças absurdas de, ai, vai lá, vai arrumar, poxa, vai fazer o que você tem que fazer, poxa, tem alguma coisa pra você arrumar.
reclamar, vai lá. Gente, é muito cansativo. É extremamente desgastante no dia a dia. Extremamente chato. Tem coisa, gente, que não se pede. Tem coisas que a pessoa tem que se tocar que ela tem que fazer, sabe? O combinado é combinado. Se o combinado é tal pessoa cozinha e a outra limpa, cumprindo o combinado, a convivência fica tranquila. Mas a partir do momento que a pessoa deixa de fazer a própria parte, é óbvio que vira um inferno dentro de casa. Porque você tem que cobrar a pessoa do mínimo, que é ela fazer o que foi combinado. Ai, mas eu não gosto de limpar. Tudo bem, você contrata uma empregada doméstica que faça todas as funções de dentro de casa, porque aí você nunca mais vai ter que fazer nada. Tá tudo certo. É muito simples de resolver. Só que a partir do momento que você não tem essa grana, você não tem o cacife pra você bancar uma funcionária ou um funcionário, enfim, você tem que se tocar de que você vai ter que fazer as coisas de dentro de casa. Não tem outra opção. Peguei coberta, peguei tudo e pedi pra botar no quarto dela. E ela ficou brava. Ela falou assim, nossa, eu não posso nem deixar minhas coisas onde eu quero, numa casa onde eu pago aluguel. Só que, mana, você não morava sozinha. E eu vou mostrar pra vocês como é que tava as coisinhas dela, que eu tive que tirar do lugar, limpar e tudo mais. E vocês me falam se tava legal ou não. Gente, essa aqui era uma caixa com as coisas dela, um cobertor dela no chão. Vocês podem ver que os gatos fizeram... Meu Deus, não é possível. Não é possível. Não é possível. Gente, em cima da coberta. Em cima da coberta. E assim, você ainda se incomodar que a outra pessoa foi tirar essa imundice. Não, gente, pelo amor de Deus. Não, não dá. Desculpa, não dá. Não dá, não tem a menor possibilidade. Tudo. E tinha coisas que eu me recusava a limpar, gente. Porque eu limpava a casa inteira. Eu falei, meu, não vou limpar as coisas dela. Só que eu cansei. Aí eu peguei, arrumei tudo isso aqui. Botei a coberta pra fora, tirei os cocôs e tudo mais, peguei essa caixa, coloquei dentro do quarto dela pra ela guardar. E ela me mandou uma mensagem super mal educada, dizendo que ela também pagava o aluguel e que ela tinha direito de deixar as coisas dela onde ela quisesse. Assim, gente. Aqui foi um dia que eu fui viajar, só eu cuidava dos gatos, né? Então eu limpava a caixinha de areia todos os dias, trocava as águas, dava alimentação, comida e tudo mais. E quando eu fui viajar, eu pedi pra ela tomar conta da caixa de areia, fiquei 4 dias fora, e quando eu voltei, a caixa de areia estava vazia e assim. Uma pausa para perguntar para vocês. Eu sou chata por cobrar o mínimo? Por cobrar que as coisas estivessem em ordem? Não acho. Eu acho que é de novo, assim, é o mínimo. Parece que estou vendo um episódio de acumuladores compulsivos. Parece um pouco. Assim, não é uma questão igual a Barbite falou que, nossa, gente, era só uma sujeirinha, sabe? Ela estava exagerando. Gente, eu acho que não é só exagero. Tem coisa assim que não. Só não. Sabe? Só não. Sabe? Tem coisa que não tem como. Se você não tem a capacidade moral pra ficar limpando a sujeira do seu gato, do seu animal de estimação, gente, não tenha. É um dos motivos pelo qual, inclusive, eu não tenho animal de estimação no momento. Porque eu sei que na loucura que tá a minha casa, cheia de poeira, cheia de pó, que tá tudo sendo quebrado pra ser colocado coisas novas, eu não vou conseguir ficar limpando toda hora. Porque eu já tenho as coisas da casa pra organizar. Então, eu não tenho. Ponto. Se eu não posso cuidar, eu não pego. É simples, sabe? Tem coisas que são o mínimo de serem feitas, o mínimo. Ou vocês acham que, um dia, 2 dias assim, não tem problema, né? Então eu sou muito chata, gente, eu sou louca por limpeza, meu Deus. E uma observação importante é, porque eu e meus amigos, a gente ficava limpando as coisas de madrugada. Gente, sabe o que acontecia? Eu limpava a casa inteira, e aí ela chamava bastante gente, eu também chamava os meus amigos, só que meus amigos tinham senso e me ajudavam, porque eles sabiam que eu limpava tudo sozinha. Então você imagina você limpar uma casa inteira sozinha, chega um monte de gente, suja tudo e vai embora. Não é o mínimo você ajudar a limpar? Pelo menos as minhas amizades hoje são assim. O Pedro, que é um dos meus melhores amigos, o Júlio vem na minha casa, a gente faz um almoço, a gente divide a louça. Se tem alguma sujeira no chão, a gente limpa. Gente, esse aqui é vídeo de mais um dia que eu tinha arrumado toda a cozinha e quando eu acordei tava assim. Osso, um pacote em cima da água dos nossos gatos. Então, além de eu ficar muito brava com a sujeira, eu também ficava preocupado com os nossos gatos. Se você reparar no vídeo, tem um osso, eles podiam comer, engasgar. Tinha um saco de fast food em cima da água, onde eles bebiam água. Inclusive, tem um gatinho em cima da pia pedindo água. Falei pra vocês que eu coloquei ela dentro da minha casa, dentro da minha família, que minha mãe lavava as roupas dela, que ela comia na casa da minha mãe. E ela falou assim... Meu Deus, a mãe da menina ainda lavava a roupa da Barbite. Gente, e ela reclamando de ter que pagar o sabão. Nossa, que situação, eu vou ter que pagar o sabão que a pessoa vai lavar minha roupa. Meu Deus. Ai, mas eu pagava o sabão em pó. Mas eu pagava a mistura. Gente, é o mínimo. É o mínimo. Vocês não acham que é o mínimo? Se você vai comer na casa de uma pessoa todo dia, não é o mínimo vocês fazerem isso?
Eu acho que é o mínimo, né? E o sabão em pó foi até certo ponto, porque depois eu comecei a pagar a minha mãe para lavar a roupa de ambas. Uma coisa que ela pode citar também, porque ela já falou isso pra uma outra pessoa que eu fiquei sabendo, é que, nossa, mas eu ajudei muito ela também. Tirei ela da casa dos pais dela. Nananana. No primeiro aluguel que a gente morou junto, ela pagava R$1.000 e eu pagava 700. E aí ela pode falar, nossa, eu pagava muito mais que ela, pagava conta de água, conta de luz. Nananana. Só que, gente, eu pagava uma faxineira todas as semanas, que era R$200 por semana. Então dava R$800. Ou seja, a gente pagava a mesma coisa. Isso aqui é só pra falar, caso ela fale, né, que ela me ajudou. Não, ela não me ajudou, não. E o fato de eu estar sempre citando que ela é ingrata, gente, é porque ela começou a me tratar extremamente mal. Quando eu pedi pra ela lavar uma louça, pra ela fazer uma coisa, e, gente, quem conviveu sabe que quem fazia tudo era eu. A única coisa que eu pedia pra ela era lavar a louça, porque eu não tinha coragem de comer na minha própria casa. Eu engordei quase 30 quilos porque eu vivia de iFood. Eu não tinha coragem de cozinhar numa cozinha onde tinha larva dentro da cozinha, ou numa cozinha que eu sabia que eu ia limpar e no dia seguinte ia estar tudo sujo de novo. Então eu simplesmente parei, comecei a morar dentro do meu quarto, e onde era limpo, porque eu limpava dentro do meu quarto, e vivi de iFood, fiquei mega depressiva e comecei a engordar pra caramba pedindo só iFood porque eu não queria cozinhar na minha casa. Ela, sendo minha amiga há 5 anos, sabia de todos os meus gatilhos, todas as minhas fraquezas, e uma das coisas que mais me afetou foi um relacionamento que eu tive, que eu até cheguei a expor aqui como uma pessoa completamente doida, e ela me chamava muito de doente, e isso é um gatilho pra mim até hoje, né? E essa pessoa, sabendo disso, todas as vezes que eu ia pedir pra ela, por exemplo, lavar uma louça, pô, eu ficava brava, porque tava limpo, no dia seguinte tava tudo sujo. Falava, meu, pelo amor de Deus, me ajuda, eu preciso que você me ajude. Eu sou mais velha que você é mais jovem, você tem mais disposição, me ajuda pelo menos com a louça. Ela me chamava de doente, de louca, e ela me chamava de doente, e todas as vezes eu tinha crise de ansiedade e falava, por favor, não me chama de doente, você sabe que isso é um gatilho pra mim. E todas as vezes que a gente brigava, ela fazia questão. A gente começava a discutir. Quando chegava num ponto que ela não tinha mais argumento, ela falava doente, porque ela sabia que ia me afetar e que ia me deixar muito mal. Pra mim, isso é de uma tamanha gratidão que não dá nem pra expressar. Porque tudo que eu fiz por ela, eu coloquei ela dentro da minha casa, dentro da minha família, e eu fiz tudo que eu podia por ela. Eu era amiga dela quando ela não era influencer. Quando a gente saía aí pras baladas, ela não tinha dinheiro, eu fazia dela, né? E não é, joga na cara, não é jogando na cara, gente. É porque eu acho um absurdo ter feito tudo que eu fiz e a pessoa me chamar de doente, de chata, de insuportável e ainda falar mal de mim pra todo mundo. Todo mundo que tá em volta dela acha que eu sou um monstro, que ela fala que eu deixei ela doente, ela me deixou doente. Mesmo depois de todas as brigas que a gente teve uma vez, gente, que tava calor, eu saí da minha casa, comprei uma piscina pra gente, em vez de colocar na varanda do meu quarto, eu coloquei na varanda do meio, pra que todo mundo pudesse usar, incluindo ela, mesmo a gente sem se falar direito. E eu entrei na piscina junto com meu amigo, e mesmo a gente brigada, a gente ficou chamando ela o tempo todo. Vem entrar na piscina com a gente, vem entrar na piscina com a gente. Eu sei que foi no final da tarde, ela chegou, olhou pra gente e falou assim, você não vai sair pra poder usar? A piscina que eu comprei e coloquei no meio para todos usarmos. Aí eu fui viajar e quando eu voltei, ela tinha esvaziado a piscina e colocado na varanda dela, do quarto dela, pra ela poder usar sozinha. Deixando de lado um pouco a parte social disso e tudo, gente, que burrice a Barbie de ter exposto isso. Tem vezes que a gente tem que reconhecer que a gente é humano. Não só isso, mas às vezes a gente tem que reconhecer que a gente pode ter sido babaca pra outra pessoa. Pra gente pode não parecer, mas tem vezes que a gente realmente, mesmo sem a intenção de ser, a gente é babaca pra outra pessoa. E assim, eu não sei qual que era a intenção da Barbie com esse exposed, com essa situação toda, que ela não aguentava mais ver a K mandando indireta pra ela em live e tal. Assim, às vezes a gente tem que engolir uma indireta. Tipo, tem coisas que, poxa vida, não existe a possibilidade dessa situação virar positivamente pra mim, sabe? E mesmo que vire, eu tô vendo ela fazendo muito meme sobre isso no Twitter e tudo mais, o grande público ainda assim vai sempre ter aquele estigma sobre a gente. E tem estigmas que não são positivos pra quem trabalha com internet. O principal estigma que não é muito positivo, óbvio, é você ser arrogante, né? Ser uma pessoa baixa, ser uma pessoa ruim. E o segundo é o ser o Gustavo Sketch, gente. Ser sujo. As marcas não gostam disso. As empresas não querem anunciar com pessoas que têm esse estigma, sabe? Em volta. Olha aí, gente, o Gustavo Sketch tendo que implorar pro... Como é o nome dele? Pro Felipe Neto, sabe? Pra dar R$3.000 pra ele por mês, pra ele se reerguer, porque ninguém quer mais fazer nada com ele. Tem coisa
coisas assim, gente, que às vezes a gente tem que entender, tipo assim, poxa, essa pessoa tá certa, eu realmente fiz coisas que não me orgulho, ela tá mandando umas indiretas, mas não vale a pena, porque eu realmente tô errado e eu fiz coisas desagradáveis e eu vou aguentar isso aqui calado porque tô errado. No máximo, sei lá, vou mandar uma mensagem, pedir desculpa pelo que eu fiz, tentar ver se a pessoa para de falar essas coisas que estão me deixando desconfortável, porque tem coisas, gente, que não vale a pena. Essas coisas vão com a gente pra sempre. Pra gente conseguir reverter essa imagem, é praticamente impossível. Como que você prova pras pessoas que você não é uma pessoa porca? Na internet, faz vídeo de faxina, tem coisas que ou você tem ou você não tem. Se você tem imagem de uma pessoa suja, acabou. Você nunca mais vai conseguir tirar esse estigma de cima de você. A realmente não ser que você comece um canal igual a Ellen Mil Grau, começa a fazer faxina na casa dos outros, começa a fazer vídeo limpando suas coisas, seus móveis, só assim. E mesmo assim, ainda demora muito tempo pra você tirar essa imagem suja. Quando começamos a brigar, decidimos morar separadas. Eu pedi pra ela 4 meses porque eu não tinha nenhum móvel pra sair daquela casa. Foram 4 meses muito difíceis. Ela chegou a falar pra mim que eu não tinha liberdade mais pra dar bom dia pra ela. Só que eu era uma pessoa educada, né? Então eu via ela, eu dava pelo menos bom dia. Mas quando ela me pediu isso, eu parei até de dar bom dia pra ela. Quando decidimos nos mudar, tínhamos uma TV de 70 polegadas que estávamos pagando juntas. Já havíamos pagado mais ou menos 5 parcelas. Eu pagava metade e ela metade. Eu não... Inclusive, já vou deixando aqui um recado. Não é porque eu tô fazendo essa pauta aqui que é pra alguém ir tacar hate em alguém, não, tá? Não quero ninguém saindo desse vídeo pra ir ofender, xingar ninguém, rede social de ninguém, fazer comentário em foto. Vocês já estão avisados, tá? Pelo amor de Deus, vocês sabem muito bem. Parcelas, eu pagava metade e ela metade. Eu não via necessidade de ter uma TV daquele tamanho naquela época. E eu falei pra ela assim, se você quiser quitar essa TV e ficar com você nem precisa me dar nada. Quita a TV e leva depois que a gente se mudar. A TV ficava na sala, era o único lugar da casa que eu ficava pra assistir alguma coisa além do meu quarto. No dia seguinte que eu falei isso, ela foi lá na loja, quitou a televisão, pegou a televisão e levou pro quarto dela. Tirou a TV da sala, que era onde a gente ficava. Aí você fala, mas isso nem é nada demais. Então, gente, só que ela já tinha TV no quarto. E ela... Meu Deus, não é possível. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Gente, não é possível. Não é possível. Ficou com 2 TVs. Era uma TV e a outra. Uma do lado da outra. Porque ela queria TV maior. E aí ela colocou uma TV do lado da outra, ela nem tirou a dela pra colocar na sala, enfim. O único lugar que eu podia ficar da casa, ela tirou a TV e levou pro quarto dela. E quando eu falei pra ela, de uma forma super tranquila, eu falei pra ela que eu havia ficado chateada com a situação da piscina, com a situação da TV. Ela falou assim que eu era louca e que todo mundo concordava com ela. Ela falou assim, você já tem TV no quarto. Mas eu falei, não é questão, não é que eu queria colocar a TV no meu quarto, é porque a TV na sala era pra gente ter um momento junto, com os amigos e tudo mais, e era o único lugar da casa que eu ficava por conta da TV, pra assistir algum programa, alguma coisa. A mãe dela limpava a nossa casa, e teve um dia que ela não estava em casa, chamou a mãe dela para limpar, a gente morava super longe, ela não me avisou que chamou a mãe dela foi na minha casa às 7h30 da manhã, tava muito frio e tava chovendo, e eu não vi. E quando eu acordei, era umas 8h30, a mãe dela já vinha indo embora. E eu vi as mensagens da mãe dela, eu fiquei muito mal. Pedi 1 milhão de desculpas, falei que ela não tinha me avisado. E quando eu questionei ela, eu falei, cara, isso você precisa me avisar. Mesmo que a gente tá sem se falar, você precisa me avisar, porque sua mãe ficou na chuva, coitada. Ela me respondeu, kkkkkk. Ela só ficou 30 minutos na chuva. Gastou o Uber, ficou 30, mas ela só ficou 30 minutos. Gente, eu tenho até print dessa conversa, mas eu tô com preguiça de procurar. Se ela negar qualquer coisa, eu boto print aqui, mas eu tô com preguiça. Então, assim, gente, eu fui extremamente desrespeitada. Chegou um ponto, sim, que se ela postar print de alguma coisa, que eu chamei ela de porca, eu chamei ela de nojenta, mas é porque eu não aguentava mais ser humilhada. Eu era humilhada dentro da minha própria casa, que eu pagava o aluguel também. Eu não merecia ouvir essas coisas. Eu não merecia ouvir que eu era doente. Eu não merecia, eu não fiz nada pra ouvir isso. E eu não expus até agora porque eu não sou uma pessoa de polêmica. Mas a partir do momento que ela me cita, eu vou falar. E é uma coisa que eu guardei por muito tempo, gente. Eu engoli por muito tempo porque eu realmente não queria trazer isso a público pra não prejudicar ela. Tem muito mais coisa que aconteceu, gente, piores, que eu não vou trazer aqui, não vou falar. Mas é isso, gente. Eu só vim me pronunciar. E eu quero a opinião de vocês, se vocês acham que eu realmente sou louca por limpeza, se eu realmente sou doente, ou se o fato de eu cansar de limpar a casa e todo dia ter uma pessoa sujando, com bife, com coisa, com cabelo no chão, um monte de coisa, se eu realmente sou louca por limpeza, ou se eu sou só uma pessoa que queria viver num ambiente limpo e tranquilo, tá?
tá? E é isso. Assim, daria pra gente dizer que ela é louca por limpeza se fosse uma vez. Beleza, nossa, realmente aconteceu uma situação que o gato foi lá e fez bagunça e tudo mais. Mas, gente, são várias fotos de vários momentos diferentes. Vários. E assim, múltiplos dias, de múltiplos lugares. E a Barbie não nem negando a veracidade disso. Assim, é complicado. É realmente muito complicado ficar do lado da Barbie nesse momento em específico, porque a gente não tem como. Principalmente quando bota o gato na jogada, fica pior ainda. E só pra finalizar com mais algumas fotos, gente, quando você entrava na minha casa, tinha a mesa de computador dela, o quarto dela era gigante, eu deixei ela ficar com o melhor quarto pra ela, em troca dela apagar a luz, né, e ela ficava com o melhor quarto, o quarto dela tinha banheira, suíte, jardim de inverno, uma varanda gigantesca. Cabia o computador dentro do quarto dela, mas ela quis deixar o computador na sala e eu deixei. Aí a primeira coisa que você via quando você entrava na nossa casa era essa imagem aqui, ó. Entrava na minha casa, era essa imagem aqui que você ia encontrar. Que delícia! Isso aqui vocês acham que é de um dia? Que ela falou que, nossa, não podia deixar as coisas um dia. Isso aqui é de um dia, gente? Isso aqui é de um dia? Enfim, gente, não sou da polêmica, mas eu também não sou otária, né? Eu sou muito boazinha, vocês me conhecem como boazinha, um amor. Eu sou um amor de pessoa. Eu tenho minha consciência tranquilíssima, tenho amigos maravilhosos do meu lado que podem confirmar tudo que eu tô falando, que conviveram com a gente. Só quem tá do lado dela é quem não convivia na nossa casa. E é isso, gente, eu não queria trazer isso a público. Não citei o nome, não vou citar, quem souber sabe quem é. E é isso, eu cansei de ser boazinha, né? Porque eu acho que a gente tem que ser recíproca com as pessoas. Então, do jeito que a pessoa me tratar, o que ela fizer por mim, a empatia que ela tiver por mim, eu vou ter por ela. E eu aguentei ainda muito tempo calada, eu poderia ter feito isso antes que alguém fale, ela quer hype, quer não sei o que, gente, isso faz meses. Eu tô falando agora porque ela foi lá nos stories dela e falou um monte de coisa. Então, é isso, gente. Um beijo da Anitta pra vocês. Você não recebeu a atenção dela e agora tá aí fazendo de tudo pra chamar atenção. Gente, vou responder aqui esse Divo também, que é amigo dela, e ele falou que eu teria que ter vergonha, né, de postar essas coisas. E vamos lá. Depois de 8 meses, por quê? Porque a Diva me falou várias coisas de mim no Twitter, depois apagou, tá? E hoje ela fez um monte de stories, 7 minutos de stories falando de mim. E desculpa, né? Eu tenho direito à resposta. Eu não tenho sangue de barata pra pessoa falar o que ela quer de mim e eu ficar caladinha. E vergonha teria eu de defender depois de tudo que eu tô fazendo. Eu acho que se você é amigo dela, fica do lado dela, apoia ela. Só que assim, vir defender ela. Outro comentário que ele... Ai, Leone, não se mete nisso não, eu gosto tanto do Leone. Ai, Leone, fica quieto. Ai, Leone, deixa, Leone, deixa. Finge que não viu. Finge que não faz isso não, Leone. Eu te adoro, bicho, eu te adoro. Gente, tem situações que a gente vê os nossos amigos passando, que a gente tem que fazer assim, ó. A gente tem que ficar quieto. Tem situações... Leone é amigo da Barbie, que inclusive é meu amigo também, já veio aqui em casa várias vezes. Tem situações que a gente não tem como se meter. Tem situações que a gente tem que ficar calado. Tipo assim, a gente deixa os nossos amigos lá, no canto deles, deixa passar, depois a gente volta como se nada tivesse acontecido. Mas tem situações que não dá pra defender, gente. Tem situações que a gente tem que se fingir de cego, sabe? Porque senão a gente acaba se queimando desnecessário junto, sabe? A gente vai se metendo nessas situações sem motivo. Porque tem realmente situações que são indefensáveis, gente. Falta de higiene, falta de limpeza. É uma situação que não tem uma justificativa. Tem coisas que só não tem justificativa, sabe? E essa é uma dessas situações. Fez em outro vídeo, já vou responder aqui também. Ah, porque seus gatos cagavam em tudo. Gente, é um gato. Não sou eu que tô cagando. São os gatos, né? E como eu falei, eu já limpava a casa inteira. A única coisa que eu pedia era, quem vê primeiro o cocô, por exemplo, em cima do sofá, tira. Né? É o mínimo. Mais uma vez pergunto pra vocês, gente, tô errada? Era eu que cagava no sofá? Não, eram os gatos. Eu não vou bater na minha gata, eu não vou prender a minha gata, eu não vou fazer nada com a minha gata. Inclusive, hoje eu moro sozinha e a minha gata ainda faz essas coisas, mas eu amo ela, tenho paciência e limpo, porque o bichinho ele não tem consciência das coisas que ele tá fazendo, e é isso. E era um gato, né? Então, o meu gato fazia cocô e ela limpava e ela sujava todo o resto da casa. Mas é isso, só pra te responder. Né, que você tá aí bravo, nervoso, mas é isso. E não, eu não quero atenção não, porque eu não sei se você sabe, mas
Eu já trabalho com as redes sociais tem 7 anos, eu não preciso desse tipo de polêmica. Nunca me envolvi em polêmica, nunca fui cancelada, nunca aconteceu nada envolvendo meu nome, nunca saí em página de fofoca, né? Mas é isso, só pra deixar claro aqui. Gente, só pra fechar, não sei o que tá rolando do lado de lá, né? Fiz o meu pronunciamento aqui, mas eu já queria deixar claro e vou fixar isso aqui. Eu não apoio hate, tá bom? Se você gosta de mim, se você... Eu também não, gente. Acho muito importante frisar e deixar bem claro que o intuito desse vídeo não é gerar hate pra ninguém, tá? A gente tá aqui pra ver a fofoca, pra se entreter com a fofoca, pra comentar e fomentar a discussão aqui. Nada que seja feito fora disso aqui. Ai, a Ismael falou sobre isso, eu vou lá chamar ela de vagabundo. Não é assim. Não é desse jeito que se trata, tá? Gente, não, eu que sou louca. Eu que sou louca, gente. Imagina, não pode deixar 2 dias, 3 dias a louça na pia. Já fica me cobrando, meu. Nossa, que chata, não podia deixar uma larvinha dentro da pia? Pô, uma larvinha, velho. O que tem uma larvinha dentro da pia? O que tem um monte de mosca voando na cozinha onde a gente come? E, gente, aproveitando pra responder uma coisa que muitas pessoas me perguntaram. Cá, por que você só não limpava? Por que você só não deixava tudo sujo? Gente, 2 pontos. O primeiro, que é o menos importante, é... Eu não gosto de viver em ambiente sujo. Então eu deixava até o limite, só que tinha hora que tava muito nojento. E eu precisava limpar pra me sentir bem na minha casa. Porque eu já não tava bem da cabeça com tudo que tava acontecendo. E eu precisava, no mínimo, que o ambiente estivesse limpo, como ela não... Eu entendo. De verdade, assim, pra mim, se a casa tá ruim, eu tô ruim junto. Não tem como. Uma coisa anda completamente do lado da outra. A nossa casa geralmente reflete o nosso estado interior. Eu limpava. Opa, desculpa, gente. E a segunda coisa eram sobre os nossos gatos, né? Ela fala como se os gatos fossem só meus. Não, eram nossos gatos. Ela tinha 2, eu tinha 3... E eu cuidava de todos, eu dava vermífugo, eu dava ração, eu comprava as rações, eu dava água, trocava a água deles, limpava a caixa de areia todos os dias. E eu não posso deixar uma casa imunda, gente, porque os meus bichinhos podiam pegar alguma doença. Os meus bichinhos poderiam comer essas larvas. Os meus bichinhos poderiam fuçar no lixo nojento e comer. Os meus bichinhos podiam comer a comidinha da pia e ter algum problema. Então eu acabava limpando principalmente por conta dos gatos, porque eu ficava dentro do meu quarto só, eu não convivia na casa, porque dentro do meu quarto eu me sentia bem, porque meu quarto estava sempre arrumado, organizado e limpo. Mas como a gente tinha gatos, e eu prezo muito, pra quem me acompanha sabe o meu amor enorme por animais, já resgatei diversos animais, já resgatei morcego, já resgatei gato, já resgatei passarinho, já resgatei tudo. Então eu tenho um amor muito grande pelos animais, então eu acabava limpando para que os nossos gatos tivessem uma qualidade de vida boa. Porque se eu não limpasse, tipo, por birra, os nossos bichinhos iam viver na sujeira. E eu não queria que eles vivessem na sujeira. Meu Deus do céu. Agora fudeu. Gente, ela demorou pra falar, mas aí mexeu com o bicho, né? Ela também foi com tudo. Ah, você vai falar? Pois agora eu também vou falar. Ele está bem guardado e está protegido. E nessa parte aqui tem prints exclusivos. Gente, viu um amigo dela lá, muito querido, não vou citar o nome dele, que mora com ela, mas ele é um querido mesmo, não tô sendo sarcástica, adorei ele, achei a energia dele sensacional, ele é extremamente talentoso, admiro demais o trabalho. É o Wilson, gente, o que maquia batata, que maquia carro, que maquia geladeira, também adoro o Wilson. Mas ele deu um relato de que quando ele foi na nossa casa, tinha cocô de gato pela casa inteira e tudo mijado. E enquanto houverem pessoas falando, eu estarei aqui respondendo. Então eu vou responder isso. E outra coisa também, recebi alguns ataques, né, lógico, no meu direct falando que não, nossa, ela nunca te chamou de doente, eu não vi ela te chamando de doente. Ah, é porque você falou um negócio da mãe dela e você fala e não prova, então peraí. Primeiro respondendo pro Divo que mora com ela, que eu adoro você, tô respondendo isso de forma muito respeitosa a você, ao seu trabalho, que você é incrível. Mas realmente, quando você foi na minha casa, né, às vezes tinha cocô de gato, xixi. Mas vamos lá, gente, a gente tinha 5 gatos, né? 3 meus, 2 dela. Só o meu gato fazer sujeira? Eu tinha uma gatinha que até hoje ela faz sujeira na minha casa. Não tanto quanto antes, mas ela ainda faz. Gente, gato é um animal irracional, né? Quando tinha cocô
Nossa, não, no sofá. Gente, era eu que tava fazendo cocô? Era eu? Ai, tinha cadeira xixi. Era eu que tava mijando na cadeira? Não era eu, gente, era um gato. Um animal irracional. Não sei o que queria que eu fizesse com o meu gato. Queria que eu doasse a minha gata? Queria que eu prendesse a minha gata? Queria que eu batesse na minha gata? E outra coisa, gente, já falei pra vocês, né? Eu morava no meu quarto, né? Eu só saía do meu quarto pra receber meus amigos. Inclusive tinha uma piadinha entre meus amigos. Quando eles chegavam, a gente assistia show, assistia tudo dentro do meu quarto. Um monte de gente, tudo dentro do meu quarto. E eles até brincavam quando a gente chegava em casa, tipo assim, vamos pro quartinho da empregada. E, gente, quando eu via, Ai, gente, que coisa triste. O quartinho da empregada é pesado. Sim. E o acordo era, quem visse primeiro, limpa. Né? Limpa. Até porque eu passava pano no chão, eu passava vassoura, eu passava aspirador, eu limpava a caixa de areia, eu dava comida pros gatos, eu trocava a água dos gatos, eu tirava o lixo pra fora. Gente, eu literalmente fazia tudo da casa. Tudo. Não tem exceção. Tudo eu fazia da casa. Tudo. A única função da querida era lavar a louça, porque ela era a única que cozinhava na pia cheia de larvas, que eu não tinha coragem de cozinhar. Já que ela cozinhava, o mínimo que ela podia fazer era lavar a louça. Então, me defendendo dessa parte, gente, gato faz sujeira, cara. Gato faz sujeira. E aí? E aí você limpa. Simples assim. Quando eu fui em todos os lugares e eu sempre limpei tudo sozinha. Todo o cocô de todas as caixas, de lavar a caixa, de limpar os vômitos que tinham dos nossos gatos em todos os lugares. Então, assim, se minha gata fizesse cocô no sofá, por exemplo, limpa o cocô do sofá. Ai, gente, os prints chegaram, meu Deus, chegaram. Amiga, você não avisou que a sua mãe vinha. Ela veio até aqui e foi embora porque não viu nenhum carro. A gente precisa se comunicar sobre esse tipo de coisa. Ela ficou na chuva. A resposta da querida. Ela esperou 10 minutos na chuva e foi embora. KKKKKKK. E aí eu respondi, né, que eu não achei legal e que eu não tinha achado graça nenhuma. Aqui temos uma vez que um dos nossos gatinhos foi machucado, eu não sabia porque eu tava dormindo. E quando eu acordei, eu vi que o gatinho estava machucado e ela estava no computador. Eu fiquei com muita raiva e falei que eu poderia levar no veterinário. Mas ela falou que, não, eu vou levar. Só que, gente, quando um bichinho se machuca, você leva na hora. Você não leva no dia seguinte, né? E, infelizmente, eu cortei a parte do print aqui, mas ela me chamou de piada. E ela ainda falou que Eu acordei, você tava no computador, aquele monte de sangue lá fora. de tratamento. Antes disso, ela tinha falado que eu era doente. E que todo mundo sabia que eu precisava de tratamento, que eu era doente. Mas uma coisa que eu acho muito curiosa é que, enquanto ela comia na casa da minha mãe todos os dias, enquanto minha mãe lavava as roupas dela, enquanto eu limpava a casa todinha pra ela ficar tranquilinha, de boa, só jogando o LOLzinho dela, sem fazer nada, eu não era uma piada, né? Eu passei a ser uma piada depois que eu comecei a me impor, depois que eu comecei a cobrar ajuda e tudo mais. E aí o único argumento dela é: a gata dela fazia cocô nas coisas. Sendo que eu limpava tudo de todos os gatos. Limpava, dava comida, dava vermífugo, cuidei da ferida de um dos nossos gatinhos. Enfim. Inclusive, tinha vezes que ela não avisava a minha mãe que ela não ia almoçar. E a minha mãe fazia mistura. E aí estraga a comida. E eu vou mostrar pra vocês a resposta dela. Aqui... Amiga, não, hoje não, falando sobre o almoço. Você avisou? Amiga, quando você não avisa, mano, acaba comigo, poxa, é só tu avisar. Eu tinha perguntado, amiga, você não vai almoçar? Ela, amiga, hoje não. Só que já eram 2 da tarde. Eu falei, amiga, você avisou? Quando você não avisa, minha mãe acaba comigo, sabe? Poxa, já pedi pra você avisar, porque senão ela vem brigar comigo. Que ela fez uma mistura e você não vem, aí estraga. Caceta, mano. A resposta dela foi: perde um bife.
Gente, não é uma conversa sobre bife. Eu acho que não é uma conversa sobre bife. É sobre responsabilidade. É sobre você ter noção de que a pessoa tá cozinhando pra você. Você não vai comer. O que você faz é falar, gente, ó, amiga, hoje eu não vou conseguir. Ah, esqueci de avisar. Perdão, amiga, desculpa. Tava aqui enrolada, acabei me esquecendo. Sabe? Tem coisas que a gente precisa botar a mão na consciência um pouquinho e entender, tipo assim, poxa, a gente tem que ser um pouco empático, sabe? A pessoa tá fazendo um favor de cozinhar pra você e tal. Beleza, que você pagou pela que nem ela falou, né? Que pagava pela mistura. Mas custa você pedir desculpa. Gente, desculpa, eu esqueci de avisar hoje. Da próxima eu aviso, sabe? E aí eu respondi isso aqui, ó. Amiga, kkk, vai se fuder, mano. É comida. Aqui em casa não estraga as coisas. Amiga, mano, é comida. Aqui em casa, a gente não estraga comida. A gente não desperdiça. Então esse era o tipo de respostas que ela me dava, né? Além de me chamar de doente, de piada e tudo mais. Eu só tô respondendo e enquanto continuarem falando de mim, eu vou continuar respondendo, cara. Eu cansei de ficar quieta. Faz 8 meses que eu tô quieta. Então, se falar, eu vou responder. E eu só respondi o mocinho que mora com ela, que eu não vou falar o nome dele aqui, que não precisa, porque eu precisava responder. E, assim, amigos dela, que tem alguns aqui que estão fervendo, mandando mensagem. Gente, eu convivi com a Bárbara 6 anos. Morei com ela 2 anos. Então, assim, eu demorei um pouquinho pra perceber quem ela era, pra ela começar a me tratar desse jeito. Então, quando vocês verem os pronunciamentos, vejam os prints. E assim, quem é amigo de verdade, gente, não passa a mãozinha na cabeça, né? Apoia. Quero que vocês apoiem ela. Mas não passa a mãozinha na cabeça. Concordo. Gente, são muitos vídeos, tá? Que ela fez. Muitos. Tem esse que a gente acabou de ver, foram 9 minutos. Mais outro de 3:40. Mais outro de 5 minutos. E aí a Barbie fez um pronunciamento, só que esse pronunciamento depois foi apagado, tá? O que a gente conseguiu foi esse vídeo aqui com essa qualidade, assim, mais... desse jeito, mas é o que a gente tem. Chegou na hora, gente, da Miss Pig do TikTok, da Barbie, o seu porca, falar um pouco o meu pronunciamento quanto a essa história. Esse vídeo não é pra tentar trazer ninguém pro meu lado, se você achou muito, porque se tudo bem. Eu vejo os vídeos e fico assim, pô, tá normal. Então, né, a gente vê tanta coisa da Ellen Mil Grau, gente. A gente vê tanta cleaning em London. Não, desculpa, Barbie. Vídeo com larva não é normal. Desculpa, não é. Não tem quem faça eu achar que é normal. E não é porque existe a Ellen Mil Grau que limpa a casa de acumulador que a gente pode deixar a nossa casa uma nojeira. Não é normal, não. Aí vocês reclamam que um bife tá em cima da pia, porque o gato pegou o bife e botou em cima da pia, porque o bife não tava em cima, não foi eu que deixei, tá? É que tinha uma gatinha lá, da Diva, que até hoje tá cagando no sofá dela. Mas assim, a gata pegou o bife por quê? Se o bife tivesse dentro da geladeira, não teria acontecido. Será que a gata pegou, abriu a panela, pegou o bife com a mão e botou lá? Se a gata pegou o bife e colocou lá, é porque o bife tava acessível pra gata. Gente, é óbvio. O bife não tava no lugar que deveria estar. O gato não abre freezer, gente. Não podia deixar lixo, ela revirava comida, tudo, cagava em cima dos estofados. Gente, era um inferno, tá? Era um inferno como ver ali. E eu realmente não limpava a caixinha de areia, porque eu tenho 2 gatos. E começamos a morar juntas com 2 gatos. Ao longo do processo, ela adotou 4 gatos. Então, a sujeira dos meus gatos, que eram mínima, imagine 6 gatos cagando, meus amores. E 4 que não são meus, não era minha obrigação. O que eu fazia era comprar. Mas é aí que eu discordo. Se você não tivesse nenhum gato, realmente não teria nada a sua obrigação. Mas você ainda tem 2 gatos. 2 gatos. Tá, ela tinha 4, ela tinha mais obrigação. Mas não anula a sua. É uma responsabilidade aqui, ó. Ó. Cada uma tem parcela de responsabilidade no que faz. Mesmo que seja menor. A areia, que era caríssima, comprava Viva Verde pra 6 gatos usarem. E era essa a minha parte da obrigação, entendeu? A minha obrigação também era lavar louça, era uma coisa meio que combinada. E sim, eu demorava pra lavar louça. Porque eu odeio lavar louça, várias questões. Quando eu falei que eu tenho só 22 anos, não foi querendo dizer que pessoas de 22 anos são sujas, né? Mas geralmente a galera não liga muito pra isso, né, cidade. Você fale por você, desculpa. Se você também teve coragem de fazer isso comigo. Mas tudo bem, porque, como ela disse, eu tive coragem de chamar ela de doente. Eu acho que isso pegou num ponto tão específico. Ela falou, vou jogar a bicha pro fogo. Mesmo que... Ela falou no vídeo dela, ai, porque tô fazendo esse vídeo que a Bárbara fez 7 minutos de stories pra falar sobre mim. Antes de eu fazer aqueles stories, ela já tinha postado um vídeo, dia 24 de outubro. Ela já tinha feito stories em caixinha de pergunta falando sobre mim, sempre muito passivo-agressiva, tá? Ela já tinha feito diversas lives no TikTok, onde ela falava sobre mim, que essas lives foram gravadas e me mandaram, e eu quieta, gente, e eu quieta. Porque eu sabia que a todos os momentos, a qualquer momento que isso acontecesse, ela ia postar esse vídeo. Esse vídeo, ele está premeditado, tem 8 meses.
Tem 8 meses que esse vídeo tá premeditado. E tem 8 meses que eu tô segurando a minha língua pra... E nesse ponto específico, eu já acho que é um problema das duas. As duas têm parcela de culpa aí. Não acho que nenhuma seja santa, nem a outra seja inocente, sabe? Acho que as duas têm, sim, parcela de culpa. Porque se tivesse sido uma coisa bem resolvida, se tivesse sido uma coisa de sentar e conversar e as duas entrarem em consenso de que tá tudo certo, olha, a gente resolveu, desculpa pelo que eu fiz e você me desculpe também, não teria chegado a esse ponto. Não responder ela, porque ela tá fazendo vídeo, ela tá fazendo conteúdo, ela inclusive está monetizando esses vídeos. O aluguel de janeiro dela vai ser pago com essa briga, tá bom? Então eu já sabia que esse vídeo ia vir pro ar em algum momento. E foi agora, mas podia ser daqui 6 meses, daqui 8 meses. Da vez ela... Mas se vocês duas tivessem tido a maturidade de sentar e entender por que estão mandando indireta até agora, esse vídeo não teria ido ao ar nunca. Porque essas coisas a gente não resolve fazendo TikTok, a gente resolve sentando e conversando. Só virou o que virou porque as duas não tiveram maturidade o suficiente pra se resolver antes de virar uma questão pública. Só isso. O que mais me choca é o ambiente estar quase insalubre e ela achar normal. Eu tenho 22 anos e não sou assim, não. Então, eu também acho que essa é uma das partes que me pega também. Porque parece que a cabeça dela funciona de uma forma um pouco mais diferente do que a nossa, sabe? De tipo assim, ela realmente acha normal a situação que tava o ambiente. Quando eu considero, assim, impossível de se viver. De verdade. Eu considero bizarro, assustador. Mas óbvio, cada um tem uma forma diferente de ver as coisas. Bom, desse mais ia soltar esse vídeo, mas ela me conhece, ela sabe que cutucando muito uma hora eu explodo e ela posta o vídeo. E aí a merda que tá acontecendo agora, todo mundo me chamando de porca. A minha higiene pessoal é muito bem feita, tá, gente? Só a pia mesmo, que eu não nasci pra lavar louça, não. Ó, minhas unhas. Ai, Mona, eu não sei mais o que falar, gente. Eu tô bem chateada. Eu tô bem chateada, bem decepcionada. Não imaginei jamais que fosse chegar nesse nível. E é isso, vídeo de 7 minutos, porque aqui não tem parte 1, parte 2, parte 3 pra monetizar não, que eu não preciso disso. Se você liga, tudo bem. Tá tudo ótimo, tá? Mas eu tô falando no modo geral, assim. Se você conhece um jovem de 22 anos, ainda mais se ele ainda mora com a mãe, não era o meu caso, não tá ligado nessas coisas, entendeu? Eu também não fui criada desse jeito, enfim. Só quero dizer que eu tô muito chateada, que eu não esperava que isso iria acontecer. Que eu acho que eu ainda tenho bastante consideração, porque eu jamais faria isso, eu jamais tiraria um tempo da minha vida pra fazer um conteúdo que vá, sei lá, acabar com a pessoa, fazer um mal na carreira dela, como isso pode estar acontecendo comigo. É o que ser porca não é algo cancelável, né? Não é algo muito legal, mas ainda que acho que de todos os cancelamentos que eu já sofri, ele tá sendo mais leve. Mas é muito chato, né? As coisas que eu poderia falar que fizeram a gente brigar. Mas, a princípio, eu voltei do Corrida das Blogueiras e a minha cabeça mudou lá. Fiquei 12 dias confinada, sem celular, sem nada. E quando eu voltei, a minha cabeça já tinha mudado. Sabe? Eu já não queria continuar em Atibaia, eu já não queria continuar tendo as companhias que eu tinha. Ai, soberba, arrogante. Gente, tá tudo bem você perder interesse numa pessoa. Isso acontece dentro de um relacionamento amoroso, afetuoso, porque não vai acontecer dentro de uma... Eu não sei por que você tá se insistindo nesse ponto, Barbie, porque realmente não é sobre isso. É muito mais sobre a forma que a gente lida com as pessoas que estão ao nosso redor. É muito mais sobre a gente entender que tem uma pessoa fazendo coisas pela gente, o mínimo que a gente deveria fazer é o combinado, sabe? Eu não acho que esse ponto seja nem um pouco relevante de, ai, você perdeu o interesse nela ou não. A questão aqui é, vocês combinaram que uma iria limpar tal coisa, outra iria comprar tal coisa, outra iria fazer a louça, outra iria fazer a comida. Foi combinado. E não tava sendo cumprido o combinado. Por isso que tava o inferno. Sabe? E eu perdi o interesse mesmo. Por quê? Porque eu conheço a pessoa há 6 anos. Ela tá há 6 anos voltando com uma ex que conhece há 7, 8 anos, que é mais tóxica do que tudo pra diva, mas ela fica nesse relacionamento abusivo. Tiveram outro relacionamento na metade, que aí acabava, ela ficava depressiva, ela parava de fazer todas as... E, nossa, eu acho tão desonesto ficar jogando essas coisas específicas da pessoa na cara agora, nesse momento. Tipo, pra quê? Cara, pra quê? A gente viu 9 minutos do pronunciamento da outra menina e ela não falou nada sobre você que não fosse a ver com a situação da limpeza. Até quando ela falou sobre a sua mãe, ainda assim tinha a ver com limpeza, porque a sua mãe estava indo pra casa. Ou quando ela falou sobre o negócio do bife. Gente, que bagulho desonesto. Desculpa, Barbie, que bagulho baixo. E eu gosto muito de você, de verdade. Acho você muito guerreira, acho você muito foda no que você faz, acho muito importante pessoas trans estarem no lugar de destaque que você tá. Mas, gente, que bagulho, tipo assim, desculpa, nojento. Pra que você falar o bagulho da ex dela? Pra que? A mulher em momento nenhum
nenhum falou esse tipo de coisa sobre você. Nenhum. Qual é a necessidade? De verdade, assim, desculpa, Barbite. Que coisa desnecessária esse pronunciamento. Desnecessário demais. Demais. Não precisa chegar nesse baixo. Não precisa descer a esse nível. Você falar que, ela voltava com a ex. Ela isso, ela é aquilo outro. Falar sobre a personalidade dela. Gente, ela em momento nenhum falou sobre a sua personalidade, seu caráter. Falou sobre as coisas que você deixava de fazer. Coisas que eram respectivas da casa. E se falou, eu não vi ela dando tanta ênfase igual você tá dando agora. Tudo que eu tinha pra falar eu já falei. Então era muito difícil pra mim estar convivendo com uma pessoa que ficava na mesmice. Porque eu gosto de evoluir, eu gosto de crescer, eu gosto de ir pra frente, enfim. E aí foi isso. Realmente foi um afastamento muito do nada de minha parte. Ela percebeu isso, ela tentou se comunicar, tentava falar coisas fofas, me puxar pra perto de novo, mas eu já estava distante. E depois que ela viu que eu não ia ceder falando de uma forma fofa, né, começou, enfim, muitas brigas por conta de organização de casa, porque aí ela já não tinha mais nada pra falar comigo. Que eu tinha cortado meio que os assuntos. Então o que ela tinha pra falar comigo era só reclamação de casa. Só que ela tinha um problema muito grande que ela não se comunicava pessoalmente. Ela nunca conversou comigo pessoalmente. Nunca tivemos uma briga, uma discussão pessoalmente. Porque ela não tinha coragem. Ela falava que ela ia começar a chorar e que ela não ia conseguir se expressar. Então todas as nossas conversas e brigas foram pro WhatsApp. E de novo, eu não consigo ver onde está o problema. É esse seu argumento? Nossa, eu deixava a Bia juntar larva. Mas ela também não falava pessoalmente, só mandava mensagem. Aí foi culpa dela. Não, e falando como se fosse realmente um grande argumento. Como se estivesse fazendo um grande mousse. De verdade, assim, eu não vejo onde está o problema de... Se você é uma pessoa que não consegue se comunicar direito pessoalmente, o que eu me identifico, tá? Realmente eu não consigo ser essa pessoa que fala pessoalmente, vai lá e dá a cara a tapa. Não consigo ser, porque na hora eu não penso direito, porque eu tenho um problema um pouco complicado com memória. Às vezes eu até perdoo a pessoa porque eu simplesmente esqueço o que ela fez por mim. Eu prefiro muito mais resolver algumas questões por WhatsApp. Coisas com o meu próprio namorado. Que eu chego assim, eu não vou conseguir falar isso pessoalmente, realmente não tenho coragem, vou mandar mensagem pra você, tudo bem? Tudo bem. Não vejo isso sendo um problema, de verdade. Uma pessoa de quase 30 anos que não consegue falar pessoalmente, que não consegue se impor. Não, muito melhor você ser uma pessoa que você não consegue falar pessoalmente do que ser uma pessoa relaxada. Uma pessoa que deixa a casa na situação que deixou. Contra uma que viveu 6 anos da vida dela. Isso pra mim era algo que me incomodava muito. Já teve vezes que a gente tava brigando por WhatsApp, eu abri a porta do quarto dela, falei, vamos falar. Começamos a discutir um pouco, ela já mandou eu sair do quarto dela e eu respeitei e saí. Mas enfim, gente, olha... De verdade, pra vocês, eu vi os vídeos que foram expostos, as fotos, eu não acho que seja nada assim, Ellen Mil Grau. Mas assim, só é ruim se chegar no nível Ellen Mil Grau. Algum problema aí tem, viu, Barbite? Porque os da Ellen Mil Grau é assim, situação de insalubridade extrema. Não precisa ser extrema pra ser insalubridade. Dá pra ser insalubridade, assim, no nível que tava. Porque tava insalubre, sim. E esse outro vídeo aqui, 8 longos minutos. Acho que não tem nada mais que a gente diga que mude. Eu realmente fico muito triste de estar fazendo esse vídeo, porque eu realmente gosto da Barbite, já recebi ela aqui em casa, vocês viram. Mas eu acho que tem situações que a gente tem que calçar a sandália da humildade e entender, poxa, dessa vez eu não tô certa desse tanto. Eu duvido muito que a K não tenha feito nada. Eu acho que a convivência, quando a gente vive com outra pessoa, principalmente quando a gente mora com um amigo e tudo mais, tem seus problemas. Nenhuma convivência é perfeita, gente. A gente vive com as pessoas, a gente tem problemas, a gente resolve os problemas, a gente tem outros problemas, a gente senta e resolve de novo. Não acho que nenhuma dessas convivências seja perfeita. Todo mundo, uma hora ou outra, nem que seja um pouquinho, mais briga. Eu não acho que a K nunca tenha falado nenhuma palavra pesada pra ela, ou que elas, sei lá, sejam duas santas, mas tem coisa que não dá, gente. Tem coisa que só não dá. Não tem muito que você diga que vai justificar o injustificável, sabe? Tem coisa que realmente, desculpa, vou melhorar. Obrigado. Mas não aconteceu.